Olá, boa noite. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal o lançamento da obra comemorativa Repercussão Geral, 15 anos, origens e perspectivas. O objetivo deste evento é promover o debate sobre medidas constitucionais e processuais referentes à repercussão geral para aprimorar ainda mais o sistema. A solenidade desta noite marca a abertura do seminário, que será realizado de forma presencial e online até sexta-feira, dia 27. Serão exibidos painéis que contam com a participação de ministros, juízes e servidores do STF, além de representantes de outros tribunais e de turmas recursais. Vamos então direto para o Salão Branco do Supremo acompanhar os pronunciamentos da abertura. No modo silencioso, informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal oficial do site no YouTube do STF. Sejam bem-vindos à cerimônia de lançamento de obra comemorativa e de abertura do evento Repercussão Geral, 15 anos, origens e perspectivas. Compõem o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência e senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, o senhor ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Sua Senhoria, o senhor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 3 de maio de 2022, completamos 15 anos da regulamentação da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O julgamento da questão de ordem no agravo de instrumento 664.567, sob relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, é considerado o marco da repercussão geral. Foi nesse momento em que o plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos para a utilização efetiva da ferramenta de filtragem processual. Nesses 15 anos, ocorreram relevantes mudanças na atuação extraordinária do Supremo, implementadas pela edição de normativas ou normativos internos e pela jurisprudência da Corte, com impactos em todas as instâncias judiciais. Esta cerimônia tem o objetivo de celebrar este instituto e lançar uma coletânea comemorativa sobre a matéria que apresenta o estado de arte sobre a repercussão geral no STF, ao trazer decisões, questões de ordem e referências bibliográficas sobre este importante filtro qualitativo e quantitativo de admissibilidade recursal. Para iniciar esta cerimônia, que reconhece a importância da repercussão geral no âmbito dos trabalhos do Poder Judiciário, convidamos para fazer uso da palavra o doutor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradeço inicialmente o convite, a atenção e a generosidade deste tribunal para com a advocacia brasileira, cumprimentando neste momento, inicialmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fazendo especiais referências à atenção dispensada à advocacia pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, ministro Gilmar, ministra Rosa, ministro Barroso e ministro Alexandre. Cumprimentando cumprimento toda a Corte, a composição da Corte do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, ministra
Carmen Lúcia, muito bem-vinda, boa noite. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, em nome de quem cumprimento a todos os ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça, o advogado-geral da União, o ministro Bruno Bianco Leal, em nome de quem cumprimento toda a advocacia pública brasileira, a advocacia brasileira, cumprimento no presidente de sempre do Conselho Federal da Ordem, Cláudio Lamáquia, e a todos e todas as presentes, cumprimento nas pessoas da doutora Renata Gil, presidente da AMB, e do desembargador Flávio Humberto Pascarelli, desembargador do Tribunal de Justiça do grandioso Estado do Amazonas. Senhoras e senhores, trago aqui o cumprimento de mais de 1.200.000 advogadas e advogados representados pelo Conselho Federal da Ordem, maior entidade civil do país. O tema do evento muito interessa a advocacia. É louvável a iniciativa do Supremo Tribunal Federal de abrir a discussão a respeito da repercussão geral, passados 15 anos de sua implementação. Temos, neste momento, o distanciamento histórico que nos permite fazer avaliações sólidas. Por meio do debate e do diálogo, encontramos o caminho para verificar os acertos e as necessidades de aperfeiçoamento desse instrumento que, nos últimos anos, ocupou lugar de destaque no mundo jurídico. É por meio da troca de ideias e de experiências, afinal de contas, que podemos encontrar as soluções capazes de manter o sistema de justiça sempre na busca por bem amparar as cidadãs e os cidadãos brasileiros. Esse seminário, ministro Fux, confirma o papel central que o judiciário e os atores do sistema judicial, inclusive a advocacia brasileira, exercem na discussão de soluções para o Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil reconhece o papel fundamental que a magistratura e o Ministério Público desempenham. Lembremos que o nosso judiciário é um dos mais demandados do mundo. Falamos de milhões de processos que, na verdade, significam as histórias das pessoas e empresas que buscam fazer valer seus direitos. E o norte da resposta a todas essas demandas tem sido a Constituição, como não poderia deixar de ser. Quero lembrar aqui de um dos maiores nomes do direito nacional, Raimundo Faoro, que também presidiu a OAB Nacional. E naquela época, ele dizia que a história ainda estava por começar, porque a democracia ainda engatinhava em nosso país. Mas hoje, prezadas e prezados, a democracia já começou. A verdade é que vivemos hoje o mais longevo período democrático da história brasileira. Todos os poderes, todos os agentes institucionais e todas as instituições da República cumprem um papel relevante para que possamos celebrar a longevidade democrática. É por isso que a OAB mantém diálogo com todos os poderes. A dupla missão estabelecida pela Constituição para a OAB é atuar em favor da advocacia e do Estado de Direito. Para cumprir essa tarefa, é obrigação da Ordem manter um diálogo de alto nível com todas as autoridades. Não cabe à Ordem dos Advogados do Brasil tampouco escolher partidos ou ideologias. Ela deve manter postura de não ser base nem oposição a governos e candidatos. Isso não se confunde, senhoras e senhores, com imobilismo ou neutralidade. A OAB zela pelos pilares da democracia, que são o voto secreto, periódico e universal, a separação entre os poderes, o modelo federativo e o sistema de direitos e garantias individuais. Como nos ensinou Sobral Pinto, a democracia é universal, sem adjetivos. Neste ano, o Brasil tem encontro marcado com as urnas. A defesa do respeito à soberania popular é tarefa de todas as instituições. A cada ciclo de 4 anos que se inicia e se encerra com a realização de eleições, reafirmamos que o Brasil é uma terra que valoriza a cidadania, a busca de ideais, a realização de sonhos. Dentro das imperfeições da democracia estão as respostas para eliminar as desigualdades e as injustiças. A cada eleição, os poderes constituídos têm um encontro singular entre si e com o povo. Atuar pela preservação do sistema democrático e do Estado de Direito, onde impera a liberdade, a legalidade e a segurança jurídica, é tarefa que deve unir a todos nós. Por isso, muito obrigado, um excelente e profícuo evento. Neste momento, passa a palavra ao ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, para o seu pronunciamento. Uma boa noite a todos e a todas.
inicialmente, o meu agradecimento pelo convite, e o faço em nome do presidente desse Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Uma honra imensa para nós, da Advocacia Pública, por meio da Advocacia Geral da União, participarmos desse evento, abrirmos esse evento, um evento de bastante relevância, que trata, sem qualquer dúvida, dos institutos mais importantes dos últimos anos, que estão permeando todas as decisões judiciais e orientando, por meio da atuação dinâmica, direta e muito altiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. E falar aqui de repercussão geral em nome da Advocacia Geral da União, obviamente, me faz remeter à Emenda Constitucional 45, suas posteriores regulamentações, especialmente por meio da Lei 11.418, também as regulamentações expressas deste Supremo Tribunal Federal e também, obviamente, a atuação dinâmica, direta e também muito focada da Advocacia Geral da União no respeito aos precedentes. Importante lembrarmos, Excelência, e também cumprimentando a todos os ministros aqui presentes e todas as demais autoridades, importante lembrarmos, ministro Gilmar Mendes, que a repercussão geral ela vem em um caminho que já tinha sido trilhado por esse Supremo Tribunal Federal, em que se buscava com muita força a objetivação das decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu cito alguns exemplos, Excelências. Primeiramente, a aplicação da modulação dos efeitos dos seus julgados em controle difuso. Cito ainda a transcendência dos motivos determinantes, muito antes, inclusive, do próprio Instituto da Repercussão Geral. E cito, para terminar ainda, as declarações de prejudicialidade das ações de controle concentrado em face do julgamento de recurso extraordinário sobre a mesma matéria. Importante lembrar também, Excelências, que o passo aqui da consolidação da objetivação dos precedentes desse plenário do Supremo Tribunal Federal e da eficácia expansiva de seus precedentes se deu com a exigência de demonstração expressa da repercussão geral das questões constitucionais. Os artigos, tanto do CPC antigo quanto do novo CPC, eram muito claros, e o novo CPC é muito claro ao exigir que, para os efeitos da caracterização da repercussão geral, se exige a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Portanto, é um longo caminho que se firma com esse instituto fundamental, que traz especialmente a objetividade e a força das decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. E a repercussão geral, ela foi um instrumento dos mais relevantes para essa consolidação, para que se consolidasse o entendimento de que os precedentes do plenário do Supremo possuem objetividade e força expansiva, equiparando a força dos precedentes do STF formados, seja no modelo de controle difuso, seja no modelo de controle concentrado. E a Advocacia Geral da União, e eu sou muito feliz em afirmar isso, e sou muito grato por essa oportunidade de poder dirigir essa instituição, tem aderido progressivamente a esse sistema de precedentes judiciais e dispensa aos seus integrantes da apresentação e interposição de recursos em situações já definidas por repercussão geral. Eu trago aqui alguns exemplos dos mais modernos que a Advocacia Geral da União tem regulamentado em seu âmbito interno, no sentido de respeito máximo aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Trago aqui a portaria 294 da PGFN, também um parecer da CRJ da PGFN 492, trago aqui a portaria da Procuradoria-Geral da União, número 487, e também a portaria da Procuradoria-Geral Federal de 2016 a 488. Todas elas, umas em âmbito tributário, outras no âmbito da administração direta e a última no âmbito da administração indireta, que respeitam os precedentes e orientam todos os membros da Advocacia Geral da União para que possam respeitar sempre os precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. E essas iniciativas têm repercutido muito e diretamente numa nova era e numa nova postura da advocacia pública, uma postura que tem trazido bons resultados. E eu tomo a liberdade de citar alguns, de maneira muito breve. Nós atuamos hoje na Advocacia Geral da União no sentido de buscar sempre a otimização na utilização de recursos
de toda a nossa instituição. Portanto, só recorremos quando, de fato, há necessidade do recurso. Não há recursos infundados e não há recursos contra precedentes. O aumento da credibilidade da instituição, a Advocacia Geral da União, junto ao Poder Judiciário, já que não se faz nenhum tipo de postura jurisdicional ou nenhum tipo de peça processual contrária a precedentes. Trazemos também, e buscamos com isso, diuturnamente, trazer cada vez mais a efetividade desse novo Instituto da Repercussão Geral. Portanto, a Advocacia Geral da União labora sempre no sentido de buscar cada vez mais a efetividade do Instituto da Repercussão Geral. Estamos alinhados aos novos rumos da ordem jurídica brasileira, especialmente o aprimoramento da prestação jurisdicional, maiormente pela efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo. É isso que o jurisdicionado precisa, é isso que a sociedade almeja, é isso que a advocacia pública, formada por membros e por servidores públicos que devem servir ao público, é isso que a Advocacia Geral da União deve buscar e é isso que a Advocacia Geral da União faz durante as suas atuações. E, portanto, com isso, excelências, e já caminhando ao final, nós estamos desonerando a sociedade em relação a custos envolvidos em processos infundados. Lutas infundadas, processos intermináveis, recursos os mais variados, isso não mais existe dentro da Advocacia Geral da União, mormente quando diante de um parecer, mormente quando diante de um precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal, seja ele em controle difuso, seja ele em controle concentrado. O respeito máximo às decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. E com essas demonstrações, eu peço aqui a todos uma atenção, nós estamos buscando a representação judicial da AGU para que ela seja cada vez mais moderna e cada vez mais efetiva, fazendo com que todos os membros da Advocacia Geral da União estejam sempre ligados na mais moderna prestação jurisdicional para que tenhamos um processo com duração razoável e para que, ao fim e ao cabo, possamos respeitar aqueles que diuturnamente entram com ações em face da União. Lembrando que a União é um dos órgãos mais demandados do país, portanto, a atuação da União de maneira razoável e de maneira racional em processos judiciais, respeitando os precedentes e enaltecendo cada vez mais a repercussão geral, tem um significado muito importante para que possamos fazer desse instituto cada vez mais efetivo. Então, portanto, excelências, contem com o respeito mais absoluto da Advocacia Geral da União em relação a esses precedentes. A advocacia pública e a advocacia privada estão ombreadas nessas questões atinentes ao respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal e, cada vez mais, a Advocacia Geral da União estará aqui nesse Supremo Tribunal Federal e em todos os tribunais, em todas as varas do Brasil, respeitando os precedentes e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Que tenhamos um ótimo e profícuo evento. Muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos. Neste instante, tem a palavra o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero inicialmente saudar o ministro e amigo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Quero saudar o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, e quero saudar as duas notáveis ministras, em nome de todas as mulheres presentes, duas grandes professoras, juristas notáveis, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Também quero saudar a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do senhor Procurador-Geral Augusto Aras. Em seu nome, eu estou saudando todo o Ministério Público brasileiro. Também quero saudar a briosa Ordem dos Advogados do Brasil. Na pessoa do presidente Beto Simonetti, eu estou saudando toda a classe dos advogados, advogados públicos, advogados privados. Quero saudar as instituições de classe, nas pessoas
da Renata Gil, da MB, e do Eduardo Martins, da JUF. Também quero saudar todos os poderes presentes da República, na pessoa do ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. E também aproveito para saudar a Advocacia Geral da União, através do ministro Bruno Bianco Leal. Então, amigos e amigas da cidadania. Inicialmente, eu quero trazer aqui uma palavra sempre de apoio e de amor à efetiva prestação do Poder Judiciário brasileiro, não somente em favor da jurisdição, mas em favor da cidadania, em favor do jurisdicionado, em favor do cidadão e da cidadã. Magistratura forte, cidadania respeitada. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A justiça tem uma finalidade maior: distribuir o direito, distribuir o verdadeiro litígio em busca da paz como instrumento de pacificação social. E é com grande satisfação que, juntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, se fazemos presentes nas comemorações dos 15 anos da regulamentação no Supremo Tribunal Federal da sistemática da repercussão geral. De início, saúdo o ministro Luiz Fux, bem como todos os demais ministros desta augusta Casa do Direito e do Saber. Em seu nome, eu estou também, em nome de todos os ministros, saudando todos os tribunais superiores. Torna-se-ia até desnecessário saudá-los um a um, mas vocês, todas as autoridades, estarão presentes em nossos corações. Pois bem, a regulamentação no Supremo Tribunal Federal da sistemática da repercussão geral tem como marco histórico sabido e ressabido o julgamento da questão de ordem no agravo de instrumento 664-567, relator o notável e sempre ministro Sepúlveda Pertence, ocorrida em 7 de maio de 2007. A partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu sim, os requisitos para utilização efetiva da ferramenta processual. Nesses 15 anos em que se debuta em favor da jurisdição, ocorreram relevantes mudanças na atuação da Suprema Corte, implementadas pela edição de normativos internos e pela jurisprudência, com impactos em todas as instâncias judiciais, em especial nas presidências e vice-presidência dos tribunais e nas turmas recursais do país, no exercício de juízo de admissibilidade e de controle de processos sobrestados. A repercussão geral aprimorou a atuação do Poder Judiciário brasileiro, uma vez que o sistema de precedentes é, na verdade, fundamental para a estabilização das relações sociais e econômicas. O estabelecimento de um sistema de precedentes contribui, na verdade, para o enfrentamento do imenso desafio de aperfeiçoar cada dia o Poder Judiciário brasileiro. Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, nos últimos anos, vem aprimorando a gestão de recursos repetitivos, inclusive com a possibilidade do emprego da inteligência artificial para identificação de casos concretos que concentram grandes volumes de processos, cuja discussão de fundo é a mesma tese jurídica, para que, então, sejam elaborados pela Corte os respectivos precedentes qualificados. Encerro as minhas palavras com breves anotações, com a certeza de que esta celebração dos 15 anos
da regulamentação no Supremo Tribunal Federal da sistemática da repercussão geral representa e representa, sim, um grande avanço para o judiciário brasileiro e para o exercício da cidadania. Acredito nas instituições, tenho fé nas pessoas, de mãos dadas, magistratura, Ministério Público, advocacia e cidadania, judiciário, nosso bem-querer. Obrigado a todos. Com a palavra, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, a senhora vice-presidente ministra Rosa Weber, a senhora ministra Carmen Lúcia, o senhor ministro Roberto Barroso, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Quero cumprimentar também a todos os representantes de tribunais, tribunais civis, aqui representados pelo ministro Humberto Martins, Tribunal Superior Militar, aqui representado pelo tenente brigadeiro, ministro Joseli Camelo. Quero cumprimentar os representantes da advocacia pública e privada, ministro Bruno Bianco e o doutor José Alberto Simonetti, os que me antecederam nessa tribuna e trouxeram um alento para nós todos, brasileiros, que vibramos todos os dias pela justiça e pela paz. 15 anos de repercussão geral, um dia muito importante, uma experiência nova, ainda nova e nobre. Nobre porque amplia a jurisdição constitucional antes centrada no controle concentrado e no controle misto. E na contemporaneidade nós temos o Instituto da Repercussão Geral, como um marco no fortalecimento da cultura de observância dos precedentes no Brasil, não só pela força vinculante reconhecida pela norma processual, mas pela transformação de costumes. Hoje, os operadores do direito têm numa mão um vade-mecum, mas na outra tem também um compilado da leitura atenta dos informativos dos tribunais. A cultura implantada pela repercussão geral, a um só tempo que preserva a autoridade da norma constitucional, também uniformiza o direito constitucional com reflexos em todo o ordenamento jurídico. Isso é fundamental em tempos como este, em que compreendemos que a grande pletora de processos em curso, de mais de 110 milhões, corresponde praticamente ao número de um brasileiro para cada processo, considerando os dois lados de cada processo. Precisamos reduzir a quantidade de processos para que a justiça se faça sem que seja tardia e, por isso, qualificada em justiça, como dizia Rui. E, dessa forma, os casos representativos das controvérsias constitucionais surgem das lides decorrentes da vida em sociedade que refletem o cotidiano do fórum para depois desembocar com força vinculante no mesmo cotidiano forense. O Instituto, assim, tem a marca do diálogo. Diálogo entre a norma abstrata e a norma concreta. Diálogo entre o resultado pretendido pelo legislador e o resultado observado na aplicação do direito. Diálogo entre os operadores do direito, nas diversas instâncias judiciárias e no aperfeiçoamento permanente do direito brasileiro. A Procuradoria-Geral da República, atenta a esse contexto de diálogo, integração e cooperação, buscou, nesses últimos 2 anos e 8 meses, na nossa gestão, aperfeiçoar os meios pelos quais o Ministério Público possa aprimorar a contribuição com o mistério dessa Corte Suprema Constitucional. Criamos a assessoria de repercussão geral e súmulas vinculadas ao gabinete do PGR, objetivando, por meio da estruturação orgânica e especialização do conhecimento, corresponder às demandas de modo tempestivo e efetivo. Para além da atuação do Ministério Público como custo iuris dos precedentes qualificados, estruturamos uma atuação em rede
para estimular a atuação preventiva e proativa de todos os integrantes do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da melhoria dos fluxos de comunicação internos e estímulo à intervenção antecipada em matérias de interesse social. Esta rede congrega representantes das diversas procuradorias regionais e dos diversos ramos do Ministério Público da União, contando também com a contribuição ativa dos representantes de todas as unidades do Ministério Público brasileiro, possibilitando, assim, um acompanhamento antecipado de casos que possam tornar-se futuros temas de repercussão geral, desde a fase embrionária nos estados de origem. Temos estimulado a atuação preventiva, proativa e integrada do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da melhoria dos fluxos de comunicação internos e estímulo à intervenção antecipada em matérias de especial interesse social, sobretudo nos diversos temas sensíveis aos direitos fundamentais aqui enunciados pelo Dr. Alberto Monetti, em nome da advocacia privada, envolvendo desde a preservação do meio ambiente, a defesa da infância, do combate à epidemia da Covid-19, ao reconhecimento de territórios de quilombolas e povos tradicionais. Menciono como exemplo desse novo modelo de atuação preventiva e proativa o reconhecimento da repercussão geral no tema 1158, em que se discute a diferenciação das condições de trabalho necessárias à tipificação do crime de redução à condição análoga à de escravo, bem como os critérios de instrução probatória desse delito. Nessa marca dos 15 anos da repercussão geral, comemoramos os avanços permitidos pelo desenvolvimento desse importante instituto, que já é a marca de um sucesso. Sucesso posto nas mãos da Suprema Corte. Sucesso para todos os magistrados do Ministério Público e Advocacia. Sucesso para o cidadão, que passa a ter uma justiça mais célere, dinâmica e que preserva a autoridade da sua Constituição. Assim, a participação preventiva do Ministério Público é no sentido inescapável de respeito à repercussão geral, por toda a sua utilidade e necessidade, por sua efetividade, na medida em que permite que os setores sociais hipossuficientes e minorizados possam também ser ouvidos, a fim de que o modelo processual adversarial avance para uma estrutura cooperativa que preserve os interesses gerais na efetivação do direito fundamental à tutela jurisdicional. Em síntese, vamos todos prosseguir aprimorando o uso desse poderoso instrumento, realizador dos valores constitucionais na vida dos brasileiros, verdadeiro bastião da concretização dos direitos fundamentais na rotina dos cidadãos. Como diz o poeta, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Certamente, nossa Suprema Corte, o Ministério Público Brasileiro e os diversos atores da cidadania aqui congregados estarão à altura do futuro que está por vir, mitigando as dificuldades naturais e a natural demora do processo ainda vigente. Muito obrigado a todos. Neste momento, para fazer o seu pronunciamento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Gostaria de saudar Suas Excelências, os ministros aqui presentes, a minha vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes. Ainda dentro do protocolo, Sua Excelência, o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Martins, Presidente Superior do Tribunal de Justiça, Sua Excelência, o senhor ministro Bruno Bianco, Advogado-Geral da União, Sua Senhoria, o senhor José Alberto Simonetti, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, aqui representando o ministro Emanuel Pereira, Sua Excelência, o ministro Brigadeiro Francisco
Joseli Parente Camelo, neste ato, representando o presidente do Superior Tribunal Militar, Sua Excelência, o senhor desembargador José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sua Excelência, o senhor desembargador Francisco Rossal de Araújo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na pessoa de quem eu cumprimento os presidentes e representantes dos Tribunais Regionais de Trabalho dos Estados, Sua Excelência, o senhor desembargador Antônio Cedenho, vice-presidente do Tribunal Regional Federal, na pessoa de quem eu cumprimento os demais representantes dos Tribunais Regionais Federais, Sua Excelência, a senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Eduardo André, Sua Excelência Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, presidente da JUF, doutor Luiz Antônio Colucci e todas as autoridades presentes, que eventualmente tem aqui me esquecido, na pessoa do meu dileto amigo, ministro Antônio Saldanha Palheiro, que está aqui presente. Minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que eu ergo a minha voz para iniciarmos os trabalhos desse grandioso evento, que celebra os 15 anos do Instituto da Repercussão Geral, um verdadeiro marco pioneiro na construção do sistema de precedentes do Poder Judiciário brasileiro. Esta cerimônia, ela também marca a história do Supremo Tribunal Federal, ao reunir presencialmente, após mais de 2 anos, ministros, desembargadores, juízes e assessores de todos os tribunais do nosso país, além de advogados públicos e privados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de acadêmicos e integrantes da sociedade civil. O nosso escopo é comemorarmos a consolidação da sistemática da repercussão judicial no Brasil, bem como refletir criticamente sobre os desafios para o seu aprimoramento nos anos vindouros. Como aqui já se destacou, a sistemática da repercussão geral foi introduzida no nosso ordenamento pela emenda 45 e, posteriormente, aperfeiçoada por leis subsequentes e pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em 3 de maio, depois dessa sucessão legislativa, a repercussão geral teve vigência efetiva nesta Suprema Corte, com a divulgação da decisão proferida no agravo do instrumento 664-567, que veiculava uma questão de ordem da relatoria do nosso sempre lembrado ministro Sepúlveda Pertence. Deveras, a repercussão geral configura um dos esforços mais relevantes para alinhar a atuação da Corte à sua genuína vocação constitucional. Nesse sentido, esse Instituto da Repercussão Geral funciona como um importantíssimo filtro, racionalizando a análise de demandas repetitivas, bem como conferindo maior celeridade, coerência e uniformidade para o julgamento dessas demandas em todo o território nacional. Vale dizer, a repercussão geral permite que a Suprema Corte se firme cada vez mais como uma corte de precedentes, direcionando seus esforços para a análise de questões verdadeiramente constitucionais, que transcendem os interesses das partes de determinado processo. Sob esse enfoque, uma característica crucial da prática institucional do Supremo precisa ser realçada, qual seja a dimensão social da repercussão geral. Enquanto as ações de controle concentrado e originárias costumam tratar das grandes questões macropolíticas do nosso país, os recursos com repercussão geral são justamente aqueles que permitem ao Supremo zelar pelos aspectos atinentes à vida cotidiana dos cidadãos brasileiros. Assim, verba e graça, foi por intermédio da repercussão geral que o Supremo Tribunal Federal debateu temas como a adoção do piso nacional dos professores, fornecimento estatal de medicamentos às pessoas pobres, questões relativas aos benefícios previdenciários de aposentadoria especial, aposentadoria rural e licença maternidade, cobrança de depósito do FGTS, direito à creche para crianças carentes e, agora, ultimamente, a constitucionalidade da lei seca. Com efeito, é por meio da repercussão geral
que a causa do cidadão comum chega à mais alta corte do país, quer tenha surgido no juizado de pequenas causas, quer tenha surgido numa comarca do interior, quer tenha atravessado todas as instâncias do Poder Judiciário. Eu sempre costumo dizer que, quando se caminha, o que vai à frente é o passado, o nosso passado e o passado que nos legaram. Então, como só se constrói o presente com o histórico do passado de gestões anteriores, eu queria aqui fazer uma homenagem aos meus eminentes colegas do Supremo Tribunal Federal. Deitando o olhar na história da nossa Corte, é importante enaltecer a contribuição de cada uma das gestões que me antecederam para a consolidação da repercussão geral. Graças às iniciativas pioneiras das presidências antecedentes, nós firmamos os pilares da repercussão geral, exatamente à luz da experiência de outrora. Sob a gestão da ministra Ellen Grace, foi instituído o plenário virtual da repercussão geral, à época direcionado para otimizar a afetação dos temas de envergadura constitucional a serem analisados. Tratou-se da oportunidade do primeiro ambiente virtual de julgamento do Poder Judiciário, precursor do plenário virtual, hoje universalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e de diversos tribunais do país. Na sequência, foi sob a condução do ministro Gilmar Mendes, que teve que se ausentar, que esta Corte incluiu no seu regimento interno uma importante medida de cunho pragmático, ou seja, a previsão de que o reconhecimento da repercussão geral demanda como pressuposto lógico a identificação de questão constitucional no debate trazido à Corte. Por sua vez, durante a competente gestão do ministro César Peluso, a Corte aprovou a emenda regimental que permitiu a reafirmação da jurisprudência do Supremo sobre a sistemática de repercussão geral. Merece destaque ainda as iniciativas de organização dos temas de repercussão geral implementadas na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, em que foi realizado trabalho de consolidação de todas as teses de repercussão geral, tornando-as mais acessíveis para todos os membros do sistema de justiça e para o próprio cidadão jurisdicionado. No plano gerencial, merece destaque relevante o importante projeto Victor, que alia a inteligência artificial e a inteligência humana para otimizar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos ordinários. E essa iniciativa foi formatada de forma excepcional e executada pela nossa decana na gestão de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Na gestão que me antecedeu, do ministro Dias Toffoli, várias foram as medidas estratégicas adotadas, entre as quais a aprovação da emenda regimental 54, apresentada por Sua Excelência, que transferiu à Presidência do Supremo a competência de realizar o primeiro exame de admissibilidade dos ares e dos recursos ordinários que alcançam a Corte. Com isso, apenas os recursos que ultrapassam o primeiro filtro de admissibilidade alcançam a análise qualificada dos gabinetes dos ministros e das ministras, poupando assim recursos humanos e financeiros do Tribunal. Após essa alteração regimental, a presidência passou a propor aos demais ministros, no plenário virtual, análise de temas de repercussão geral em recursos indicados pelos tribunais de origem na condição de representativos da controvérsia. Imbuído desse espírito vanguardista das presidências anteriores, a minha gestão instituiu a Secretaria de Gestão de Precedentes, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, com o ideal de fortalecer a sistemática da repercussão geral e aprimorar o diálogo entre o Supremo e os demais tribunais do país. Ao analisar os nossos indicadores, comprova-se que essa providência foi muitíssimo salutar. Durante o biênio 2020-2022, da minha presidência, foram propostos até o momento, no plenário, 114 temas de repercussão geral, 90 deles por iniciativa
da presidência. Indo além, essas medidas foram fundamentais para a redução do acervo histórico do Supremo, pois permitem que os tribunais brasileiros resolvam com protagonismo e, em definitivo, milhares de recursos extraordinários. Eu chamo a atenção para os números. Nossos indicadores informam que, nos últimos 2 anos, mais de 100 mil recursos extraordinários deixaram de tramitar no Supremo Tribunal Federal. A eles foram aplicados, ainda em segundo grau, pelos tribunais, os precedentes da repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Paz, meus senhores, mas é com muito orgulho que eu registro que, atualmente, a Suprema Corte está com o menor acervo recursal, identificado desde o ano de 1996, totalizando pouco mais de 11 mil recursos. Ou seja, o quantitativo de recursos hoje submetidos ao Supremo Tribunal Federal está no mesmo quantitativo de 26 anos atrás, graças a esse instrumento. Esse fato realmente impressionante demonstra não apenas o empenho dos nossos ministros e servidores, mas o sucesso da parceria entre o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais brasileiros. É que a repercussão geral não é um instituto apenas do Supremo Tribunal Federal, mas, de certo, uma sistemática da qual participam todos os 91 tribunais do país, hoje aqui representados, que, com muita eficiência e compromisso, têm difundido e aplicado as teses da repercussão geral. Concluindo, eu valho-me do escritor José de Alencar, patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras, que, com muita maestria, sentava: o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence o obstáculo, no mínimo, fará coisas admiráveis. Meus estimados companheiros de sacerdócio, senhores juízes, ministros, e integrantes das sucessivas gestões do Supremo, que eu agora homenageei, os tribunais aqui presentes, a partir das palavras de José de Alencar, eu posso afirmar com entusiasmo que nós atingimos o alvo. Chegamos ao objetivo e, assim, fizemos algo admirável em prol da justiça do nosso amado país Brasil. Para marcar esta data tão especial, eu convido a todos e a todas para o lançamento da obra Repercussão Geral, que todos terão acesso, que trata de uma fonte riquíssima para toda a comunidade jurídica, contando com infográficos, coletâneas de julgados, bibliografia e legislação correlata ao tema. Convido a todos também, muito importante, a acompanhar este profícuo evento nos próximos 2 dias, que trará relevantíssimas contribuições para a sistemática da repercussão geral. Contaremos com a valiosa perspectiva de diversos atores judiciários da academia, da advocacia e da sociedade em geral, para debater temas como os principais desafios da implementação da repercussão geral, a relação dialógica entre os tribunais para a gestão de precedentes, a modulação de efeitos e a fixação de teses em decisões vinculantes e o uso da tecnologia e da inovação no âmbito dessa sistemática. Exatamente para homenagear aqueles que se dispuseram a participar desse evento, que faço agora a abertura, eu gostaria de brindar os seguintes expositores que estarão presentes: os ministros de hoje e de sempre deste Supremo, ministra Ellen Grace, ministro César Peluso e ministro de hoje Alexandre de Moraes. Dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, com o ministro Moura Ribeiro, que aqui está presente, a Suzete Magalhães, Mauro Campbell, Gurgel de Faria e Joel Pasternik. Também farão suas exposições no evento. Desembargadores e magistrados de distintos tribunais, como a doutora Thaís Schilling Ferraz, doutor Nilton Pereira
Ramos Neto, e de representante de escola da advocacia, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Dr. Rodrigo Becker, Dr. Jorge Galvão, Dr. Paulo Mendes de Oliveira e a doutora Isabel de Andrade. E representantes da Academia Processual, com a professora Tereza Rudolphin, que foi relatora do novo Código, e o professor Paulo Lucon, que hoje preside o Instituto de Direito Processual. Quero também saudar os servidores deste tribunal, que têm trabalhado incansavelmente para o aprimoramento desse Instituto da Repercussão Geral. Queria destacar aqui um gesto de gratidão sincera, o meu secretário-geral, o juiz Pedro Felipe, o secretário Alexandre Freire, que também aqui está presente, o secretário Marcelo Macchiori, dentre outros grandes palestrantes de renome, e a nossa querida assessora de comunicação, Mariana, que é incansável na divulgação das nossas pautas positivas. Tenham um bom evento, sirvam-se dos livros. Muito obrigado pela presença e boa noite. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaro encerrada esta cerimônia de lançamento da obra comemorativa e de abertura do evento Repercussão Geral 15 anos, Origens e Perspectivas. Informamos que este evento continuará ao longo dos dias 26 e 27 de maio, com debates temáticos transmitidos ao vivo pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. A programação completa do evento pode ser consultada na página do STF na internet. Os trabalhos serão retomados amanhã, às 10 horas, na sala de sessões da primeira turma, com autoridades convidadas para debater o histórico, a atualidade e o cenário futuro para a repercussão geral. Desejamos a todos uma boa noite e um excelente evento.